bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos começando mais um Acelera Amazônia, o nosso programa que fala sobre empreendedorismo digital, inovação e tecnologia. E hoje o tema tá super gostoso. A gente vai falar de um assunto que alegra, anima muito a nossa vida. A gente vai falar de música. E se você quer acompanhar todos os episódios do Acelera Amazônia, é só dar uma chegadinha lá no YouTube do Amazon Site que você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, os nossos episódios. E também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais e mandar a sua sugestão de pauta. Aguenta aí que o programa tá demais hoje. A maneira como nós ouvimos música mudou muito nos últimos anos. Se antigamente a gente precisava esperar horas para ouvir aquela música preferida na rádio, agora a gente tem ao nosso alcance, através de um smartphone, todas as músicas de todos os lugares do mundo. E a produção também mudou, a produção musical também mudou muito durante esse tempo. Hoje a gente vai apresentar um projeto da 2088 Label que faz um trabalho incrível com música. Também vamos te apresentar a iniciativa Eu Músico, que é um aplicativo que conecta professores de música a alunos de todo o Brasil. E como fica a experiência musical em tempos de distanciamento social? A gente vai te contar como artistas estão usando a internet e as ferramentas tecnológicas para fazer a distribuição do seu conteúdo. Eu volto daqui a pouquinho com muita inovação para você. A gente vai falar sobre música pelo aspecto do empreendedorismo digital. Você não vai perder, não é mesmo? Agora a gente vai apresentar a 2088 Label, que é uma marca criada pelo amazonense Victor Xamã. Ele forma produtores musicais que se utilizam da internet para produzir músicas, sem precisar de nenhum instrumento físico. Muito legal, né? É o futuro da música. Acompanha aí com a gente. Quase morto 2088, na cidade onde não fez frio. Vou morrer só quando morrer a música, eu te peço mil desculpas. Mas só assim me liberto da culpa e sinto a cura em mim. Ei Joe, vou morrer só quando morrer a música, eu te peço mil desculpas. Mas só assim me liberto da culpa e sinto a cura. Sabe quando tu passa mais firme, desequilíbrio, tentando colocar a informação no ziplock, droga e dealer. Essa mulher nunca me amou, Valkyria, se perdendo o que eu falo olhando seu bonilha. Às vezes para ter conforto é necessário abdicar de tudo que mais te conforta. E sim há quem diga que o amor nunca encheu barriga. Sonhos e prioridades é o signo de Libra. Eu decidi abrir com porta e deixar escoar ao ar livre. The Last Rebel, linda de skinny, de fumando e dirigindo, sou Toretto Dominique. Focado pra que nada mais aqui me desequilibre. Pra que nada aqui me desequilibre. Eu sou uma interrogação, não me adjetivo. Pra que nada aqui me desequilibre. A questão da produção de beat, ele tá ficando em muita evidência esses tempos, né? Porque perceberam, já era perceptível antes, que o que faz a música é o instrumental dela, é a trilha dela. E foi uma alternativa que eu vi para conseguir me manter nesse momento de pandemia, né? Porque não tá tendo eventos, que era uma boa parte da minha renda, então eu vi essa possibilidade de lecionar um pouco a produção musical e mostrar como que eu faço os meus beats e abrir um pouco o meu processo criativo. Vou pegar a primeira aula. Vou pegar a primeira aula. E diversas pessoas estão se interessando pela ciência que tem por trás de uma trilha, de uma música, de um instrumental. E a gente vive essa inversão, né? Hoje muita coisa é feita tecnologicamente, mas ainda utilizamos alguns recursos orgânicos para ambientar a música e dar uma cor e dar uma vida para essa programação, né? Eu já tinha ministrado esse curso de uma maneira presencial quando eu estava em Manaus e, se eu não me engano, eu cheguei a formar umas 5 turmas. Agora eu estou indo para minha segunda turma de produção de beat online. Uma coisa especial que eu tenho para falar sobre o curso, sobre a experiência de algum aluno, que eu tenho um problema de disfluência. Então, para mim está sendo um desafio enorme de ministrar as aulas e de passar o meu conhecimento. E eu estou bem orgulhoso de estar conseguindo fazer isso e estar recebendo feedbacks positivos. A
A disfluência é um distúrbio na fala. Acontece quando vícios de linguagem são usados repetidamente, assim como espaços silenciosos entre o vocabulário. Esse distúrbio pode causar falta de segurança para apresentações em público, o que hoje em dia Vitor Xamã leva com muita tranquilidade, tanto para os palcos quanto para as salas de aula. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de um dos primeiros alunos do curso online que falou para mim que ele está conseguindo fazer dinheiro já produzindo outros artistas, que ele está satisfeito com as produções que ele está desenvolvendo e está se sentindo orgulhoso por isso, e eu fico muito feliz de ter participado de todo esse processo. A gente está pensando em umas peças de roupa voltadas para o meu álbum, para os meus álbuns e para o meu EP que foi recentemente lançado, e mais para frente a gente pretende selecionar alguns artistas para produzir eles e fazer um papel além de educacional, de produtora de rap mesmo. Então eu acho que a nossa meta é conseguir dar um suporte tanto na educação quanto na parte do business e movimentar e fomentar ainda mais a cena do hip hop no norte do Brasil. Tamo junto, galera! Você já teve vontade de tocar algum instrumento musical? Seja para desenvolver um talento, seja para relaxar? Ainda não? Então eu tenho uma ótima sugestão para você. Eu vou te apresentar aqui a iniciativa Eu Músico, que é uma plataforma que pretende conectar usuários do Brasil inteiro às aulas de música, justamente para popularizar essa arte. Acompanha com a gente. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Lívia Limeira, eu sou idealizadora do aplicativo Eu Músico. É um aplicativo que está em desenvolvimento ainda, mas ele vai fazer a transmissão de aulas de música online, né? Lá o aluno ele vai conseguir encontrar o professor que ele mais se enquadra assim, com ele. Ele vai procurar no nível de dificuldade do instrumento, similaridade com o gosto musical. Isso tudo ele vai conseguir fazer num pré-cadastro para ele vai preencher todas essas informações e ele vai conseguir achar um professor parecido com o resultado que ele quer atingir. Lá nessa plataforma ele vai conseguir também fazer o agendamento da aula, o pagamento e já vai conseguir fazer a transmissão também da aula por ali. O diferencial do Eu Músico é justamente nessa parte. Ali na transmissão é onde a gente vai colocar e implantar as soluções de tecnologia voltada para a música. Durante todo esse tempo de pandemia, tiveram muitas adaptações, né? Não só para a música, mas principalmente para as disciplinas mais tradicionais, né? Vamos dizer assim. Então todo o estilo de aula foi adaptado para EAD. Foi necessário reaprender um novo estilo de dar aula, né? De chamar a atenção dos alunos numa aula online. E isso não seria diferente com a música. Então, esse aplicativo ele foi desenvolvido numa mentoria de tecnologia mais voltada para UX Design. Eu sou UX Designer e fiz uma mentoria com a Georgia Demas. Lá a gente fez todo o desenvolvimento da ideia do aplicativo. A gente fez pesquisa com potenciais usuários, que foram tanto os alunos quanto os professores, né, de música. E foi dali que a gente foi tirando e estudando onde que a gente podia atacar. O que seriam essas tecnologias de música, né, voltada para transmissão? A gente tem desde as coisas mais básicas, por exemplo, um afinador digital, um teclado MIDI. Ele pode sim ser integrado ao nosso sistema. O professor ele vai conseguir fazer um melhor acompanhamento, por exemplo, de um aluno que toca teclado. No momento que o aluno está fazendo as notas no teclado, o professor ele não precisa só visualizar diretamente na mão do aluno. Ele vai conseguir visualizar a resposta da nota que o software, a leitura do MIDI, faz na tela dele. Então ali ele já vai conseguir ver e de ouvido também, né? O profissional já vai conseguir ver quais notas que o aluno está tocando, assim. Essa é uma das ideias que a gente tem para implantar e testar, né? Para ver se dariam certo. Outra coisa também que seria interessante é a possibilidade de acessar
mais de uma câmera e um microfone para fazer a transmissão simultânea, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno. Porque a gente tem uma ideia de aula de música que precisa de muita troca, né, entre o professor e o aluno. Então o professor está ali, ele tem que corrigir a postura do aluno, ele tem que ver como que ele está segurando o instrumento, onde que está sendo as falhas, né, de técnicas, aplicações técnicas. Então tudo isso parece ser uma coisa muito visual, porque a gente tem uma ideia de aula de música que precisa de muita troca, né, entre o professor e o aluno. Então o professor está ali, ele tem que corrigir a postura do aluno, ele tem que ver como que ele está segurando o instrumento. Eu sou formada em produção musical, então o que ajudou um pouco nesse background, nessa familiaridade com essas tecnologias. Eu faço a parte de desenho de telas, né, a parte também de UI, design, e o Felipe Carvalho e o Alexandre Cruzeiro, eles fazem a parte de programação e desenvolvimento desse aplicativo. Eu também conto com a Luana Azal, que está fazendo um pouco da comunicação que a gente vai fazer, e identidade visual também. A gente planeja que os alunos eles paguem em relação à hora do professor, como já é pago. Essa é uma das ideias onde a tecnologia ela pode ajudar muito a gente que já teve que se adaptar a fazer tudo de home office, né? E seria fundamental que a gente não perdesse todo esse contato com a música, com a nossa cultura, a criatividade, exercitar a percepção sonora e tudo isso que sempre faz muita falta no nosso dia a dia, né? É por isso que a gente está desenvolvendo o Eu Músico. E eu espero que vocês gostem da ideia e comprem essa com a gente. Estamos de volta com a Acelera Amazônia, hoje falando de música e tecnologia. Duas áreas que convergem e tornam a nossa vida muito mais feliz nesse momento de pandemia. Mas sem público, por conta da gente evitar a aglomeração, como é que fica essa produção musical? Hoje a gente vai te apresentar a Elisa Maia, a Gabi Farias e a Karen Francis. Como é que elas estão fazendo para se reinventar num momento tão difícil como esse? A música tem sido sinônimo de salvação nessa pandemia, né? Apesar de todo o impacto negativo que ela teve sobre a vida dos artistas nessa quarentena, ela também se tornou sinônimo de refúgio, de acolhimento, tanto para quem faz quanto para quem ouve. É possível, é necessário desenvolver outras habilidades para continuar trabalhando, e nesse caso especificamente aprender a usar as tecnologias como ferramentas de trabalho e não só como entretenimento. Das redes sociais é específico, né? Existem fórmulas, existem métricas que a gente aprende a ler para aumentar o nosso alcance com as pessoas. Elas passaram a ser uma plataforma, passaram a ser plataformas de marketing, de divulgação, passaram a ser vitrines para que a gente pudesse expor os nossos produtos
de uma maneira independente e alcançando muito mais pessoas, muito mais distante, chegando a muitos outros lugares. Olá, eu sou Elisa Maia, sou cantora e compositora amazonense. A tecnologia ela foi fundamental para minha formação enquanto artista, inclusive. Nesses últimos 20 anos, que é o tempo que eu trabalho profissionalmente, ela fez com que os cenários, da música se modificassem. E aí o meu trabalho ao longo desses 20 anos também foi se modificando por conta disso. Desses lugares a lua que eu sairia pra olhar o céu. Além, suga no ar os enganos. As lan houses, elas tiveram um papel fundamental nas periferias, com a questão do acesso à internet. Então era onde também eu fazia as minhas pesquisas, onde eu assistia os vídeos dos artistas que eu já de alguma forma tinha acesso através dos discos. Então eu queria saber como é que eles faziam ao vivo, que instrumentos eram tocados e tal. Então a tecnologia nesse sentido ela foi fundamental, porque ela possibilitou com que eu tivesse uma vivência e criasse repertório a partir da informação. A Amazônia como um todo, o norte do país, ainda é uma periferia do próprio país, do próprio Brasil. E se a gente pensar na realidade da grande maioria dos artistas que tem uma realidade periférica, acesso, tanto à tecnologia, seja a equipamento, seja a internet, ainda é uma coisa difícil. Não é uma coisa acessível para todos. Então, antes de falar em fazer melhor uso, a gente tem que pensar em quem consegue acessar, quem consegue usar, quem consegue continuar se comunicando em tempos pandêmicos, respeitando, respeitando a nossa possibilidade, a possibilidade de cada um de maneira criativa. Hey, eu já corri demais, enfrentei vários dilemas pra chegar até aqui. Saber que sou capaz é o que me impulsiona a lutar e conseguir. Hey, sabemos que o mundo é insano, eu não curto esse papo de tempo ruim. Trampando e cumprindo o plano traçado por quem veio antes de mim. Dentro do meu trabalho, eu posso afirmar que a tecnologia está presente em 90%. E num sentido de facilitadora, de fato, Pro nosso trabalho artístico, pra gente que está na produção, pra gente que faz show, pra gente que faz performance, esses recursos tecnológicos servem bastante, Não substituem ali algo que é presencial, mas também não nos deixa à mercê. Pedal de voz, eles praticamente substituem a voz humana ali, de outra pessoa, porque ao invés de eu estar com outra pessoa dobrando voz para mim, o próprio pedal cumpre essa função. Mal já tanto faz pra falar eu ouvir, pra nunca mais ser irrelevante. Localmente eu vejo isso de uma forma muito clara. Eu vi muitos artistas surgindo, vi muita gente produzindo suas músicas em casa, lançando seus trabalhos, conectando mais pessoas. Eu vi um público local surgindo que antes não ia aos shows, que antes não ouvia os artistas ou acreditava que não existissem artistas fazendo um som que eles gostassem. Te mexe devagar. Eu me filmei, produzi um videoclipe eu mesma estando em casa. Tinha uma equipe remota que construiu remotamente, através de reuniões online, o roteiro, a direção de arte, pensou figurino, pensou toda uma série de questões remotamente, e depois eu executei isso filmando sozinha com uma câmera de celular mesmo. E isso prova que nesse momento de pandemia e quarentena, ter acesso a equipamento tecnológico, a equipamento de produção, equipamento de transmissão, ter acesso à internet é importante demais para que nós artistas continuemos a nos comunicar com o nosso público, a produzir música, produzir conteúdo de quaisquer que forem eles, e manter essa comunicação. Sofre bem mais quem sofre ao sol de
usaram um dispositivo chamado iRig, que nem é um dispositivo de fato para lives, é um dispositivo que os guitarristas usavam, mas essas pessoas, esses artistas que fizeram live, que fizeram umas coisas mais compactas, usaram esse dispositivo para fazer captação de áudio diretamente da mesa de som. Ao invés de você contratar ali num período que você não tem muito dinheiro, ninguém não tá entrando muito para ninguém, né? Contratar um serviço de captação de áudio, você faz aquilo de uma forma caseira, né? Mas de uma forma boa. Então, esse foi um exemplo de como que a tecnologia consegue nos dar suporte, o domínio da tecnologia, né? Nos dá esse suporte aí para fazer o nosso trabalho sempre de uma forma atual e de uma forma realista também. O Acelera de hoje está chegando ao final. Muito bacana esses projetos todos que a gente apresentou aqui hoje. Se você perdeu algum episódio ou quer dar mais uma olhadinha novamente nesse, dá uma chegadinha ali no YouTube do AmazonSat e acompanhe todos os nossos episódios. Eu quero muito agradecer a sua participação hoje e manda também as suas sugestões de pauta pelas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas em breve a gente se vê. Até lá!